falando aí, certo? Que vai surgir aí alguns pontos mais específicos, podem tirar dúvidas, né? Podem questionar, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa compreender dentro da bioestatística é que dados são esses que nós estaremos analisando. Não adianta, né, como eu já falei, não adianta eu pegar aqui um monte de número, um monte de coisa, né, e se prender a isso e não entender para que serve. Né? Então, eu vou mostrar aqui, passo a passo, né, o que cada elemento que vai compor uma tabela, um cálculo, certo? Vai representar, e principalmente para a gente se acostumar com termos linguísticos, né? Às vezes a gente vai falar aqui um termo, por exemplo, o nome população. A gente entende que população vai ser agrado de pessoas, né? De um determinado local. E a gente vai perceber que aqui vai ser diferente, né? Então, vão ter alguns termos que a gente vai precisar aprender, conhecer, para lembrar, principalmente para quando for ler e escrever, saber o que vai estar se passando, tá? Tipos de dados comuns nas ciências da saúde. As características que podem se diferenciar entre uma entidade biológica e outra. Isso é uma coisa, pessoal, se eu começar. Vocês vão ver esse monte de coisa que eu vou falar hoje, tá? Mas é a única aula que a gente tem teoria é essa, o resto é tudo prática, tá? Então, hoje tem um pouquinho de texto, porque é a única parte que a gente se prende bastante da teoria, mas o resto é só cálculo mesmo. Então, não cria uma ilusão baseada nessa aula de hoje, não. Então, vamos lá. As características que podem se diferenciar entre uma entidade biológica e outra, tais como tamanho, cor, composição química, são os principais dados utilizados em bioestatística. Esses dados, também chamados de variáveis, podem ser divididos de diversas formas, dependendo do objetivo e tipo de estatística a ser utilizada. Em nosso curso, utilizaremos uma classificação bastante simples, mas que é suficiente para alcançarmos os objetivos propostos. Então, aqui, a primeira informação que ele vai trazer para vocês A primeira informação que ele vai trazer para vocês é a importância e o conceito do que é variável, né? Deixa eu ver aqui. Não se preocupe não, Maria Eduarda, vai dar certo. Carlos, também relaxe. Sempre que as dúvidas forem surgindo, é só ir conversando comigo, tá? Pode levantar a mão, interromper, que vai ser tranquilo e a gente está aqui para tirar a dúvida mesmo. Não tenha a vergonha de tirar a dúvida, né? E não precisa se preocupar, como a Eduarda está falando aí. Pessoal, a dúvida, a incerteza, o medo do cálculo é normal, mas quando vocês virem que não tem nada que seja indecifrável, nada que seja impossível de se lidar, vocês vão perceber que como o professor Vinícius falou no início, né, na aula passada, é impossível fugir do cálculo. Ele já citou até exemplos que vocês vão precisar utilizar do cálculo para, né, por exemplo, mensurar ou identificar ou sugerir a aplicação de uma determinada dosagem, né, como ele citou. Então, são cálculos simples, não se preocupe, não são cálculos extraordinários, não. A gente vai ter aqui tempo para discutir cada um deles. Então, assim, a primeira coisa que ele vai falar é sobre as variáveis. O que são as variáveis? Pessoal, a variável é um objeto de estudo, certo? É o objetivo daquele questionamento. Então, assim, vamos aplicar vacinas em um grupo de idosos em tal localidade. Quais são as variáveis? A idade deles, o tipo da vacina, a localização geográfica. Então, assim, tudo vai depender de quê? Do objetivo, certo? Então, associem a palavra variável como os elementos que estão sendo analisados, tá? É o objetivo proposto dentro daquela questão. O que está proposto? Qual é o objetivo dessa dúvida? Desse questionamento, dessa análise que vai ser realizada nesses fatores. Então, assim, sempre que eu falar assim, a variável vai ser X e Y, por exemplo, vai ser fulano e beltrano, vai ser idade e, por exemplo, cor. Então, é o objeto de estudo. Vai ser o objeto de estudo, a idade e a cor. Vamos analisar os tipos de vacinas que foram aplicadas durante o período tal. O objeto de estudo vai ser quem? Os tipos de vacina. Né? Então, essas são as variáveis. Então, a palavra variável, o termo variável, ele vai estar presente, assim, em toda
essa disciplina, né? Então, sempre que vocês se depararem com isso, entendam que variável vai estar associada diretamente ao objeto de estudo da situação, da questão, tá? Essa variável, ela vai se subdividir, ela vai trazer para a gente opções, né, digamos assim, de análise. Primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar como essas variáveis vão se subdividir. Elas vão se subdividir entre qualitativa e quantitativa. Aí você faz, professor, por que eu tenho que saber, né? Eu gosto muito de perguntar para a gente ter a justificativa. Por que eu tenho que saber se ela é qualitativa ou quantitativa, já que ela se subdivide inicialmente nesses dois critérios? Simples. Cada método de análise futura que a gente vai aplicar vai depender muito se é qualitativo ou se é quantitativo. Existem modelagens gráficas adequadas para qualitativo. Existem modelagens gráficas super indicadas para quantitativo. Então, assim, a gente só consegue entender, por exemplo, o que vai ser, como vai ser trabalhado, quando a gente identifica o que é o objeto de estudo. Que tipo de objeto vai ter, que tipo de situação, que tipo de análise vai estar, que tipo de variável vai estar sendo estudado. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai aprender é identificar essa subdivisão das variáveis, tá, ok? Então, ele cita aqui, ele dá exemplo, isso é bem comum, a gente vai trabalhar isso bem à vontade, certo? E ele cita aqui, ó, exemplos, eu vou detalhar, não se preocupe, das variáveis qualitativas, e tem aqui um outro parágrafo sobre as variáveis quantitativas, certo? Por que ela está aqui um pouco extensa? Porque essas variáveis qualitativas e quantitativas, elas vão se subdividir posteriormente, né? Aqui ela já vai se subdividir em mais outros dois fatores. Então, o que era só a variável se transforma em duas, variável qualitativa e quantitativa, que essas duas vão se transformar em 4. Então, são 4 opções de linhas de raciocínio, de pesquisa, de estudo que a gente pode desenvolver dentro do que vai ser demonstrado aqui, certo? Vamos à primeira aqui, ó, variáveis qualitativas. Desculpe. São representadas pelos dados que se encontram em categorias ou atributos. Então, assim, a palavra qualitativa, a gente associa muito o que é a qualidade. Mas para a gente não prender a qualidade, que a qualidade a gente tende a mensurar ela de uma forma ordinal, se é boa ou se é ruim, né? Para a gente não se prender a esse termo, então a gente atribui qualitativa ao quê? A categorias ou atributos, certo? A gente sabe que atributos, de uma maneira generalizada, pode ser positivo, negativo, né? A gente não ser criada um parâmetro de qualidade para ela. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente vai analisar as variáveis qualitativas como... Você pode lembrar da palavra qualidade, não tem problema. Mas associem mais a palavra atributo ou característica, né? Uma característica de um determinado item ou de uma determinada situação. Então, vamos tentar relacionar dessa forma, tá? A um atributo. Ele vai dizer aqui, ó, podemos citar como exemplos a manifestação da cor dos olhos em mamíferos, tipo, como assim cor dos olhos? Preto, castanho, azul, verde. Então, assim, é uma variável que pode ser estudada, a gente pode analisar a cor dos olhos de animais, de seres humanos e por aí vai, né? E isso vai representar o quê? Um atributo, uma característica do indivíduo. É isso? Então, objeto de estudo, cor dos olhos, ok? Uma outra que ele vai citar aqui, ó, classificação em fêmea, em macho ou fêmea, né? Então, o que vai estar sendo estudado aqui nessa variável? A gente vai fazer uma pesquisa que as pessoas que estarão respondendo ou nos repassando dados, elas vão ter como parâmetro característico o sexo, se é macho ou se é fêmea, né? Há números de crianças que nasceram na maternidade Almeida Castro. Tá lá, vai ter lá, um dos critérios, uma das variáveis de estudo, se vai ser do sexo masculino ou se vai ser do sexo feminino. Com certeza vai constar essa informação, né? Entre outras, né? Ele vai dizer aqui que existem aí uma infinidade de variáveis, certo? As variáveis qualitativas podem ser divididas em nominais e ordinais. Então, vamos lá. Ó. A gente tem que criar aqui a visualização de subdivisões. Primeira subdivisão entre
qualitativa e quantitativa, na sequência, se ela vai ser a qualitativa, né, ela vai se subdividir em nominal ou ordinal. Quando a gente pega aqui nominal e ordinal, e antes mesmo de pegar o conceito disso, a gente já começa a pensar o que significa nominal. Está associado apenas a um nome, né? Ao que é citado aquela variável. E ordinal, a gente associa o nome ordinal ao quê? A ordem. Não é assim? Então, primeira coisa que a gente vai entender é como essa subdivisão da qualitativa vai acontecer. Os dados qualitativos nominais referem-se a atributos que não guardam entre si hierarquia, tais como, a gente citou aqui, ó, homem e mulher, cor, né, preto ou branco, tipo sanguíneo, pode ser A, B, AB ou O, e afins, né? Já as variáveis qualitativas ordinais são atributos que têm relação à hierarquia entre si, tais como baixo peso, sobrepeso, obesidade. Então, assim, ó, vamos pensar junto aqui. O que vai diferenciar para ficar mais fácil? Eu gosto do macete, né? Do que faz, o que torna mais fácil aprender. O professor está falando de uma variável qualitativa. Como é que eu sei se ela é nominal ou ordinal? Característica padrão. Se tiver ordem, se tiver hierarquia, ordinal. Se não tiver, nominal. Certo? Não tem muita opção. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa com o grau de instrução, por exemplo, dos alunos. Eu tenho ensino superior completo. Eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado. Aí você faz assim, beleza. É um atributo do indivíduo, é uma característica, né, lá do indivíduo. Mas eu ter ensino superior completo, ela vai ser uma variável nominal ou ela vai ser uma variável ordinal? Aí você vai pensar, poxa, existe hierarquia, existe uma sequência nas graduações? Sim, existe, né? Ensino fundamental, ensino médio, superior completo, então, ordinal. Vocês vão exercitar isso, não esquenta, tá? Vocês vão exercitar isso com mais calma. Então, a primeira chave que você tem que botar aqui na sua cabeça é que, ó, se é qualitativa, se é um atributo, esse atributo possui ordem ou não? Por exemplo, vamos fazer um levantamento aqui. Hoje a gente tem na sala 38 pessoas, né? Eu vou chegar aqui para essas 38 pessoas e vou perguntar assim, qual é a sua religião? O cara vai dizer, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou ateu, que seja, né? Quando eu pegar todas essas informações, eu vou pensar, isso aqui é um atributo do indivíduo. Então, ela é qualitativa, é uma variável qualitativa. Existe ordem entre as religiões? Existe uma hierarquia dentro das religiões? Não. O catolicismo, nem o evangélico, o católico, nem o evangélico, nem o ateu, nem o budista, e seja lá qual for, não existe uma ordem, uma sequência entre a estipulação das religiões. Então, se não existe essa sequência, a gente chama de qualitativa nominal, tá? Se não falar, pessoal, se precisar de mais exemplos, me avisa que eu vou desenrolando aqui com vocês, tá bom? As variáveis quantitativas são mais comuns em bioestatística, possibilitam resultados mais robustos e são representados por valores numéricos e podem ser divididas em dois tipos também, como citei na passada. Então, vamos lá. Você já viu que eu já coloquei aqui uma certa deixa para a vibe quantitativa, para as variáveis quantitativas. Por quê? Primeiro, elas são de maior presença no âmbito da pesquisa, no âmbito do estudo no geral, tá? Ela possibilita um maior volume de dados e, consequentemente, de informações, tá? Elas vão puxar para a parte do número, né? Da matemática, né? Então, a gente sabe que tem essa maior possibilidade de trabalho. Eu lhe pergunto, por exemplo, vamos imaginar aqui um gráfico, né? Vamos imaginar um gráfico, e que esse gráfico, ele resolveu citar uma pesquisa, vamos continuar aqui, né? Sobre a religião dos alunos dessa sala. Então, a gente sabe que esse gráfico só vai ter a informação das possíveis respostas de tipos de religiões.
E mais nada. E a quantidade de cada um deles. É difícil, digamos assim, se aprofundar nessa ideia. Né? É algo que fica muito rápido de repassar. Quando a gente vai para qualitativa e para quantitativa, desculpa, quando a gente vai para quantitativa, a gente tem uma infinidade de números que podem ser atribuídos. Por exemplo, vamos analisar o peso, né? Eu não posso falar de peso não, porque é complicado. Mas vamos falar do peso de todos os alunos dessa sala. Cara, dá para trabalhar uma infinidade de possíveis resultados, né? Dificilmente, é bem pouco provável, né, que todos vão ter pesos iguais. Porque, por exemplo, eu poderia perguntar a religião e 10 pessoas responderem, não, eu sou evangélico. E outras 10 responderem, eu sou católico. Só que se eu perguntar, por exemplo, a altura dessas mesmas 20 pessoas, a possibilidade delas coincidirem é muito pequena. Ah, professor, mas e aí? Aí surgem as possibilidades de análise, de discussão, de geração de informação, né? Então, assim, a qualitativa nominal, ela é fácil de analisar, mas ela não expande muito as possibilidades, certo? Enquanto a quantitativa, a gente vai ter essa situação, né? Essa possibilidade. Então, ele vai dizer que ela está associada principalmente a valores numéricos. Então, quando eu botar aqui uma variável, por exemplo, para você me dizer, ó, é qualitativa ou é quantitativa? Como é que você vai diferenciar as duas? Mais uma gambiarrazinha para a mente da gente, para a gente guardar. A quantitativa, ela vai estar associada a valores numéricos, certo? Então, atenção nesse detalhe. Qualitativa associada a atributos e quantitativa associada a valores numéricos. Então, vai ser fácil de diferenciar. Isso precisa ter um certo cuidado, mas vai ser fácil de diferenciar, tá ok? Vamos usar aqui, por exemplo, a mesma situação, na mesma frase, só que mudando o objeto de estudo. Por exemplo, quais vacinas foram aplicadas na cidade, no Vale do Açu? No Rio Grande do Norte, vamos generalizar. Quais foram as vacinas que foram aplicadas no Rio Grande do Norte? Você vai ter lá 5, sei lá, 6 tipos de vacina no máximo, né? Relacionando ao Covid, tá? Desculpa, vamos concluir o exemplo. Quais as características, qual a faixa etária, quais são as idades que foram vacinadas no Rio Grande do Norte? Aí vem uma porrada de número, né? Tem gente que já foi vacinada nova devido a fatores de saúde, né, obesidade, comorbidade e afins, né, e tem os fatores que são vacinados associados à idade, 30, 35, 20, 45, 50, acima de 70, e por aí vai. Então, qualitativa, se eu perguntar a vacina, quantitativa, se eu perguntar a idade de quem tomou a vacina. Então, isso são ambos objetos de estudo dentro da mesma frase, dentro da mesma situação que está sendo analisada, tá? As variáveis quantitativas, elas podem assumir 2 tipos, né? Ela vai dizer aqui, ó, variáveis discretas e variáveis contínuas. O que são as variáveis discretas? Representam, em geral, valores consecutivos e inteiros. Professor, tenha raiva não, mas eu não lembro que é número consecutivo nem número inteiro, não. O que é número inteiro, pessoal? Número inteiro é aquele número que não pode assumir aquele, como a gente fala assim, um número que tem uma vírgula, não pode assumir valor fracionado. Como assim, professor? Exemplifica. Eu já tenho os exemplos aí, mas para ficar mais rápido de entender. Exemplo, você pode trabalhar em 1,5 hospitais, não. Ou você trabalha em um hospital, ou você trabalha em 2 hospitais. Existe uma sequência, digamos, nos números. 1, 2, 3. Qual o número de empregos que você tem? 1, 2, 3. Você não pode ter 1,48 empregos. Não existe. Então, característica preponderante dentro da variável quantitativa discreta. Não pode assumir valor fracionado. Tem que ser um número inteiro. Então, sempre que você se perguntar qual tipo de variável vai ser da subdivisão de quantitativa, você vai se perguntar, pode assumir valor fracionado ou não pode assumir valor fracionado? E isso vai responder. Por quê? Vamos aqui pegar a nominal também. Desculpa, a contínua.
Ele vai dizer aqui alguns exemplos, né? Porque eu fico falando e pulo aqui o material que tem aqui, ó. Tais como números de, ó, exemplo, número de dentes extraídos de um paciente. Você não tem como extrair 2,1 dente. Ou você extrai 2 dentes ou você extrai 3 dentes. Não tem um meio termo aqui, né? O número de consultas de um fisioterapeuta na semana. Ou o cara faz, tipo, 20 consultas ou 21 consultas. Não tem 20,8 consultas. Então, a exigibilidade de que o resultado seja um número inteiro torna ele uma variável quantitativa discreta, tá? Já as variáveis quantitativas contínuas representam apenas aproximações dentro de um intervalo observado, como, por exemplo, o peso inicial de um paciente submetido a uma dieta restritiva de calorias. Por exemplo, qual é o peso desse paciente? O peso dele é 81,14. Ele pode ter esse peso, né? Seria 81,140 gramas, 81 quilos e 140 gramas. Existe esse peso? Existe, claro que existe. Professor, perguntei um peso aqui de um outro paciente, o paciente disse que pesava 100 quilos. É discreto ou é contínuo? Aí você vai pensar, né? O que está sendo analisado? Qual é a variável real? Não é o peso do indivíduo, é o que está sendo levado em consideração. O peso, a resposta dele foi 100. Aí você faz, 100 é um número inteiro, não está quebrado, né? Então vai ser discreto. Não. A pergunta não é se aquele número é inteiro ou não. A pergunta é se aquela variável pode assumir valor fracionado ou não. Pode ser 100 quilos, mas também poderia ser 100,300. Pode. Então, por poder assumir valor fracionado, ele vai ser uma variável contínua, né? Por exemplo, outro exemplo, você viu lá, né, você resolveu fazer um estudo da quantidade de soro que é aplicado em média nos pacientes de uma UBS, por exemplo. Você fala assim, poxa, como é que eu faço um estudo disso aqui? Eu quero saber quanto soro é utilizado, como é que eu calculo, como é que eu tenho uma ideia? Então, assim, a maioria dos recipientes, né, do material que contém o soro, ele vai ter assim, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Mas impede que ele seja meio litro? Não impede. Impede que ele seja 1,3 litro? Não impede. Aí você vai pensar, é variável quantitativa porque é número, né? É os ml de soro que está sendo analisado, mas é discreto ou é contínuo? Mesmo o resultado sendo um número inteiro, se ele puder assumir resultado fracionado, ele vai ser variável quantitativa contínua. Ok? Então, duas gambiarrazinhas. Botei uma variável aqui. Primeira coisa que você vai pensar, é associada à quantidade ou não? Não, qualitativa. Qualitativa, possui ordem ou não? Se possui ordem, é ordinal. Se não possui, nominal. Mas é um número, professor. Então é o quê? Quantitativo. Se for quantitativo, aí você vai se perguntar. Pode assumir valor fracionado? Se pode assumir valor fracionado contínuo. Se pode assumir valor discreto, vai ser, inteiro, somente valor inteiro vai ser discreto. Isso, vai ser discreto. Então, assim, professor, não vou conseguir lembrar disso tudo. Calma, isso aqui é só um conceito introdutório para você saber que existem essas 4 possibilidades de objetos de estudo que a gente vai encontrar aqui em meio à disciplina de bioestatística, tá bom? Ele vai dar aqui um outro exemplo. Para ficar mais claro, suponha que esse paciente, né, tenha medido, seu peso antes do tratamento em uma balança que informa apenas números em quilogramas, sem casas decimais. Existem alguns equipamentos de peso que ele não apresenta a parte fracionada, né? E lá nessa parte fracionada tem assim, ó, 87 quilos. Lá na balança, saiu o resultado de 87 quilos, certo? Em seguida, ele utilizou outra balança, que essa registra os quilos, né? Mas também registra a parte decimal. Nesse caso, o peso foi 86,8. 86,8 é o quê? 86 quilos e 800 gramas. Ok? Então, vamos lá. O mesmo indivíduo poderia ter seu peso medido em balanças cada vez mais precisas, apresentando pesos iguais, por exemplo, a 86,83,
igual a 86,825. Aqui ele já começa aqui, ele apresentou uma casa após a vírgula. Aqui ele apresenta duas casas após a vírgula. E aqui ele apresenta três casas após a vírgula. E assim por diante. Perceba que as medições menos precisas são apenas arredondamentos que permitem definirmos o intervalo de valores contínuos. Por isso, esse tipo de variável se chama quantitativa contínua. Vamos parar para a gente entender e refletir sobre isso aqui. No ambiente da saúde, certo, pessoal? Eu vou dar a minha opinião, né, baseado no pouco que eu conheço. Eu acho que vocês, alguns de vocês que trabalham, vão poder, né, confirmar isso ou não, ou me dizer por que não. A precisão de uma informação em casas decimais, por exemplo, como nesse caso aí, é primordial, é gigantesco. Porque imagina a dosagem de um medicamento ser atribuído ao seu peso. Você faz assim, ó, a cada 150 gramas do indivíduo deve ser aplicado, deve ser aplicado uma gota, por exemplo, 1 ml de soro a cada 150 gramas de peso do indivíduo, deve ser receitado 1 ml de determinado medicamento. Aí você faz, não, eu pesei aqui e deu 87 quilos. Você faz assim, poxa, vou dividir aqui, né? Vai dividir 87 por 0,150, vai lá dar a quantidade de ml que você vai precisar colocar para aquele paciente. Só que o peso dele não é 87. O peso dele real vai ser, nesse caso aqui, nesse exemplo, né? 86,83. Tá faltando uma casa aqui, né? Interessante ter essa terceira casa. Vai ser o quê? 86,825. Então, você vai pegar 86,825 e dividir por 0,150. Ah, professor, será que a diferença é tão grande? Pessoal, em algumas situações a diferença vai parecer irrisória, minúscula. Mas quando se trata de vida, né, quando se trata de saúde, a gente sabe que valores minúsculos podem assumir um peso gigante dentro daquela tomada de decisão, né? Porque, por exemplo, eu usei 150 gramas. A diferença de 87 quilos para 825 só dá aqui 175 gramas de diferença. A diferença só seria aí mais ou menos 1,5 ml de diferença, tá? Mas 1,5 ml de alguma coisa, dependendo do medicamento, pode ser muito, né? Que interfira diretamente na qualidade de vida do indivíduo, e pode ser pouco, pode representar pouquíssimo. Só que o que eu aconselho, tá? Na área de saúde, busquem, tá? Trabalhar com o máximo de casas decimais possíveis. Professor, dá trabalho. Sigam minha dica, certo? Vai chegar momentos na sua profissão que a importância da terceira casa decimal, pelo menos, ela é indiscutível, certo? E duas coisas que vocês vão lidar muito no ambiente de trabalho é peso e ml. E fazer com outro litros, tá? Quilos e litros. São duas coisas que aparecem assim frequentemente no dia do ambiente da enfermagem. E ambos são utilizados mundialmente, né? É sugerido, na verdade, que se trabalhe mundialmente com a terceira casa decimal. Toda vez que eu vou pesar, por exemplo, que você vê uma criança nascendo e vai ser realizada a pesagem daquele indivíduo, né? Ele vai levar em consideração que a criança tem 2 quilos, 3 quilos ou 4 quilos. Não. Geralmente eles informam o quê? Até a terceira casa decimal, né? Isso, Carlos, com certeza. Por exemplo, quando a gente faz 0,1, você vê que você está trabalhando só uma casa decimal. Mas imagina que essa situação vai inferir em uma terceira casa decimal. Tem que ser aplicado em uma criança 0,125 mililitros de uma determinada de pirona, por exemplo. Porque a gente sabe que a maioria dos medicamentos, muitos deles, né, são associados à idade do indivíduo, ao peso do indivíduo, né, e, obviamente, à gravidade que o estado que vai ser tratado. Então, assim, 0,1, 0,2 ou 0,3 é uma diferença gigante no ambiente da enfermagem, tá?
Alguém falou? Achei que alguém fosse falar. Samara? Não? Então, assim, o cuidado em trabalhar com essa maior quantidade possível de casas decimais é associado a esse risco que existe, né, dentro da saúde, não só da saúde, em várias áreas, mas vamos falar aqui da área da saúde, que é o que mais interessa a gente no momento, tá bom? Deu para entender, pessoal? Insulina. Pois é, né, a gente vê que é comum, não é verdade? Esse cálculo, né? A precisão que é preciso, a precisão que é necessária dentro da aplicação de alguns medicamentos. Existem medicamentos que a gente sabe que a utilização dele em volumes inadequados pode gerar dependência, né? Pode gerar aí, risco direto à vida do indivíduo. Não é isso? Então, é bem complicado como isso vai ser utilizado, como isso vai ser manuseado dentro de uma vida, né, que está em jogo aí dentro da situação, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir a vocês é que criem esse hábito, certo? Não só na minha disciplina, mas no curso de enfermagem, de sempre estar utilizando essa terceira casa decimal, tá? Professor, quando é que eu não preciso utilizar uma casa decimal, mais casas decimais? Por exemplo, imagine que você pergunta assim, qual é o peso de João? Nasceu uma criança e o peso de João lá foi cravado, 3,2 kg. Você não precisa escrever 3,200. O 3,2, ele já é dedutível que à frente do 2 existe o 0 e o 0. Tá? É um padrão, digamos assim, de comunicação dentro do modelo de trabalho, né, da área da saúde, digamos assim, certo? Então, quando você encontrar 3,2 quilos, não é porque o cara teve preguiça de escrever as outras duas casas decimais. Às vezes é porque a criança teve 3,200. Pode ser que a criança tenha tido lá 3,247 e o cara tenha tido a preguiça de escrever, certo? E pode ser também que a criança tenha tido 3,200. No ambiente da saúde, a gente sabe que o mais comum é utilizar até a terceira casa decimal. Então, assim, nos nossos cálculos, certo? A gente vai tentar, certo? Digamos, utilizar no mínimo 3. Professor, por que no mínimo 3? Pessoal, resultados precisos na bioestatística, elas chegam a exigir até 6 dígitos após a vírgula. Se você me perguntar como eu trabalho no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, eu trabalho com sempre, pelo menos, 6 casas após a vírgula. Professor, você está doido, dá muito trabalho. Dá mais trabalho. Você se acostuma e você não erra, você é extremamente preciso. Né? Então, você pode descer para 4. Na saúde, a gente já sabe que menos que 3 não é legal. Né? Óbvio que vai depender aí do nível de exigibilidade que o seu trabalho, né, digamos assim, vai exigir, digamos assim, do indivíduo. Ok? Alguém quer citar algum exemplo, alguma situação sobre tipo de variável, alguma observação, alguma dúvida, ou a gente pode seguir? Podemos seguir. Show de bola. A gente vai discutir agora alguns termos, certo? Que também deverão ser levados em consideração, minha Nossa Senhora, de uma importância extrema, certo? Erro, acurácia, precisão e arredondamento. Esse arredondamento aqui eu vou falar mais um pouquinho, porque isso meu Deus, é muito utilizado, certo? Então, eu acredito que a maioria de vocês conhecem os critérios de arredondamento, mas eu vou falar porque às vezes um ou outro não sabe, então eu creio que é importante vocês entenderem. Eu vou pedir que vocês não arredondem, mas às vezes eu vou mostrar também situações que você é obrigado a arredondar, tá bom?
Então, eu vou explicar como é que funcionam esses critérios, ok? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai entender aqui, ó, erro, acurácia e precisão, né? Ele vai falar aqui inicialmente, desculpa, acurácia. Acurácia representa a proximidade das medições coletadas em relação ao valor real da variável medida. Professor, não entendi nada. Calma, vamos traduzir isso aqui na nossa linguagem, certo? Quase tudo que a gente vai trabalhar, que a gente vai discutir, a gente vai ter uma referência, algo a ser comparado, tá bom? Por exemplo, o peso médio de indivíduos com determinada doença, por exemplo, é de 85 quilos. Então, o que é a acurácia? O que a acurácia tem a ver com isso? Você fez uma pesquisa entre todas as pessoas internadas em determinado hospital e descobriu que fulano tem 84, fulano tem 81, Maria tem 90, fulano tem 87. Então, assim, o que a acurácia vai trazer para vocês? O quanto esses dados que você coletou na sua pesquisa estão próximos de um ponto de referência, que no caso aqui eu inventei, né, 85 quilos. Então, é importante conhecer o que é acurácia, porque se a sua pesquisa não tem uma acurácia mínima, você vai olhar para ele e vai dizer, peraí, tá estranho. O que está acontecendo? Então, assim, ótimo, né, você ter esse tino, né, esse despertar para situações que podem surgir como essa. Ele vai falar aqui, ó, enquanto precisão refere-se à proximidade dos valores de cada medição repetida em relação à mesma variável. Então, precisão é o quanto se repete o mesmo número. Né? 14 pessoas disseram que tem exatamente 84 quilos. Show de bola. Aqui tem uma precisão enorme, né, do que está sendo avaliado. Tá? A gente tem uma figura aqui, eu tenho 4 figuras, que vai mostrar bem para a gente a diferença entre acurácia e precisão, que parece até que é a mesma coisa, né? Mas vamos pensar o seguinte, pensa que essa bolinha vermelha aqui é o objeto de estudo, é a variável em análise, tá certo? Então, assim, esses pontinhos verdes, acho que todo mundo está dando para ver aí, vamos supor que esses pontinhos verdes são os resultados da sua pesquisa, tá bom? Então, você vê que aqui, ó, tem 3, 6, tem 8, né? Tem 8 resultados aqui, tem 8 como se tivessem sido lançados 8 dados. Vocês percebem que os 8 estão próximos e estão dentro do alvo, né? Então, ele representa uma acurácia elevada, né? E representa uma precisão elevada. Professor, vá dando exemplos para a gente entender. Olha o próximo. A acurácia verdinho, né, bonitinha, e a precisão baixa. Então, o que ele disse? Ó? Que aqui, mais uma vez, os oito resultados, né, dos dados lançados, um foi preciso. Um está aqui, ó, exatamente onde você quer que esteja, né? Mas começa a surgir aqui, ó, uma dispersão dos resultados. Eles começam a espalhar. Eles não estão mais tão próximos, né? Eles não estão mais centralizados em um local. Certo? Então, eles fogem do objetivo, eles se distanciam um pouco do objetivo, certo? Mas, né, não, somente um atinge o que seria, né, de precisão, o alvo central. Aqui ele vai fazer o inverso. A acurácia baixa, aqui, ó, resultados longe do objetivo, que é aqui esse círculo vermelho, nesse terceiro alvo, mas uma precisão alta. Por que a precisão é alta? Porque o cara conseguiu acertar os 8 praticamente no mesmo lugar. Então, ele é preciso, sim, porque tem dados próximos, tem resultados próximos, porém, uma acurácia baixa, ineficaz, porque está longe do que está sendo discutido, almejado, trabalhado, né? E aqui, os dois ruins, né? Ó, tanto acurácia como precisão ruim. Você vê que eles tanto estão espalhados, como estão distantes do objeto de estudo. Só para vocês identificarem que vocês vão encontrar aí, principalmente em revistas, em pesquisas, citando, certo? A palavra acurácia, ao que se refere à saúde, também como também a precisão dos dados que serão discutidos. Ele vai dizer aqui, ó, todo pesquisador deve almejar grande acurácia e grande precisão. Contudo, aí vem a graça da coisa, né?
erros acontecem e devemos estar preparados para representá-los. Para isso, é importante relembrar regras simples de arredondamento, que nos indicam que os números menores que 5 devem ser rebaixados, enquanto números iguais ou maiores que 5 devem ser aumentados. Quando formos reduzir as casas decimais, né? Então, vamos lá. Vamos parar e entender. Explico sim, Maria Eduarda. Oi, Carlos, pode falar. Explique também, Maria Eduarda. Não, era Maria Eduarda que ia falar mesmo. Tá, sem problema. Então, vamos lá, Eduarda. A acurácia, qual é o enfoque da acurácia? A proximidade, certo? Do que está sendo utilizado como referência. Quando você lança um dardo, né? Qual é o objetivo do dardo? Acertar, né? O mais próximo possível do alvo, do ponto como referência. Nesse exemplo aqui, ó, você vê que a acurácia está positiva onde? No primeiro e no segundo. Por quê? Porque ela está próxima, tanto nesse primeiro como nesse segundo. Os dados e os resultados têm uma certa proximidade ao objetivo principal, que é o centro, o espaço vermelho. Onde é que a acurácia está baixa? Quando ele está longe do ponto vermelho. Você vê que eles estão aqui, esse terceiro, né? E no quarto, eles também estão distantes desse centro. Então, a acurácia, você só pode levar em consideração ela, você vai analisar ela, quando você tem um dado como referência, tá? Quando você tem um ponto de partida de análise, de comparação. Você tem como fazer um comparativo, né? Quando você tem como fazer um comparativo, você consegue dizer, né? Por exemplo, a idade média de vida de um brasileiro hoje, vamos supor que seja de 85 anos. Aí você faz assim, beleza, vou analisar os óbitos da cidade do Alto do Rodrigues. Aí quando você vai analisar os óbitos da cidade do Alto do Rodrigues, as pessoas, vamos supor que você pegou aí, sei lá, os 100 últimos óbitos, né? Então, os 100 últimos óbitos tem assim, vamos supor que 80%, né, dos 100, 80 foram abaixo de 65 anos. Pessoas com idade inferior a 65 anos. Aí você vai pensar, poxa, o que isso significa para mim? Que existe algo de estranho. A acurácia do seu processo de pesquisa, certo? Foge à média, foge o parâmetro que é o tempo de vida do brasileiro, por exemplo. Tá? Então, a acurácia é que o número ou a variável que você está pesquisando se encontra distante do que se espera encontrar. Né? Vamos associar outro exemplo, vamos associar a religião. Vamos fazer um levantamento dos 38 alunos, 43 pessoas que estão nessa sala. Imagina que dos 43, 40 disseram que era ateu. Aí você faz, oi? 40? Não é um número comum, que a gente sabe que não segue, digamos assim, o que geralmente se encontra quando o assunto tratado é religião. Tá? Então, nesse momento, você requer um certo tino e você tem que ter um cuidado se a informação levantada por você vai permitir você produzir uma pesquisa adequada. Então, assim, quando você vai pesquisar, você tem que ter uma referência, esse alvozinho vermelho aí no meio, tá? Aqui, peraí que eu não estou marcando nada aqui, né? Esse alvozinho aqui no meio. E deve buscar ter essa acurácia, essa precisão, por quê? Para poder representar bem aquela localidade, aquela região, tá? A gente vai discutir bastante sobre pesquisa, sobre métodos de extração de início de pesquisa, e uma das coisas que ele sempre vai exigir é que você tenha dados confiáveis, né? Imagina que você resolve fazer uma pesquisa sobre, deixa eu pensar, sobre qualidade respiratória dos indivíduos. Ao invés de você, por exemplo, selecionar um grupo de pessoas, diversas, digamos assim, pessoas de raça, sexo, raça, idade, peso. Imagina que você estava passando aqui numa rua, eu vou entrevistar o povo dessa rua aqui. Aí seja, por exemplo, uma rua que tenham 3 pizzarias nessa rua. A gente já vai entender que vai haver
um maior volume de pessoas com, por exemplo, obesidade, pessoas que têm um maior peso, né? Seria normal isso acontecer. E pessoas que têm um maior peso, elas tendem a ter dificuldades respiratórias. Então, a sua pesquisa estaria completamente comprometida para um dado que foi extraído de um local, né, de uma população que não retrata o contexto daquela cidade. Imagina você falar da saúde respiratória de uma cidade inteira baseado só em uma rua, em um grupo de indivíduos que estavam ou que vivem com qualidade de alimentação abaixo do esperado, né? Então, é esse cuidado, quando eu falo de acurácia e precisão, é esse cuidado, são duas coisas que você tem que buscar quando você for realizar a sua pesquisa, tá bom? Ele começou a falar aqui sobre regras de arredondamento, né? Sobre a questão de números menores que 5 e números maiores que 5. Deixa eu abrir o Excel aqui, porque eu creio que é melhor de explicar mostrando, certo? Só abrir aqui rapidinho. Porque a exemplificação vai ficar mais fácil de vocês compreenderem critérios de arredondamento. Eu vou usar aqui o exemplo, certo? Que tem aqui, ó, no texto. O texto, ele fala o seguinte. Relembrando o exemplo do paciente submetido à dieta restritiva. Perceba que seu peso na balança precisa foi de 86,825. Foi arredondado para 86,83, que por sua vez foi arredondado para 86,8. E por fim, arredondado para 87, na balança menos precisa. Aí você fala assim, que cachorrada é essa? Vamos lá, vamos tentar, eu vou botar aqui no Excel, para vocês compreenderem de uma forma mais detalhada o que vocês vão utilizar como critério de arredondamento. Pessoal, por que eu estou ensinando ou apresentando, né, critérios de arredondamento? Existem números que se tornam visualmente desinteressantes, desconfortáveis, na hora de você ser prático na apresentação, por exemplo, do resultado de uma pesquisa, tá? Tá aparecendo aqui a planilha para vocês, pessoal? Tranquilo, né? Tá sim, professor. Ó, então vamos lá. Então, vamos pegar exatamente o exemplo do paciente, né, que está submetido aqui a uma dieta restritiva. Vamos pegar aqui, 86,825. Ele já arredondou, tá vendo? Deixa eu só aumentar aqui as casas decimais. Botar 3. 86,825 é 86,83, 86,8 e 87. Pessoal, aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ficar legal. Aqui, como vocês podem ver, na situação, no exemplo sugerido, tudo isso aqui é uma coisa só, né? É o peso do mesmo paciente. O que mudou? A precisão da balança. Essa aqui tem uma balança, tem uma precisão de 3 dígitos. Essa aqui de 2. De 2 dígitos. Essa de 1 dígito após a vírgula. E essa aqui só trabalha o número inteiro, tá? Vamos entender como é que funciona o critério de arredondamento. Imagine, pessoal, uma régua, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, tirar aqui, para imaginar uma régua com vocês. Imagine que a casa decimal vai de 1 a 10. Padrão só. De 1 a 10. Então, como é que você decide se vai arredondar? Imagine a seguinte situação. Foi feito um cálculo que para vacinar os alunos do curso de enfermagem seriam utilizados, por exemplo, 36,45 vacinas, doses, né?
doses. Você faz assim, peraí. Não existe, vacina é uma variável, a quantidade de vacina, a quantidade de vacina aplicada é uma variável quantitativa, porque se trata de quantidade, né? Está relacionada à quantidade de vacinas que serão necessárias, quantidade de doses que serão necessárias, desculpa. E existe a necessidade de que sejam aplicadas aí, de acordo com o cálculo médio das turmas de enfermagem, por exemplo, do Rio Grande do Norte, 36 doses por turma, 36,45. A pergunta é, existe 36,45 doses? Você sabe que não. Ou vão ser 36 doses ou vão ser 37. Professor, como é que eu escolho se vai ser 36 ou 37? Qual é o critério? Pessoal, a maioria das vezes, os critérios de arredondamento, a maioria não, elas sempre usam o 5, né? Vou usar aqui o 5, como valor de referência. Imagina que isso aqui, deixa eu botar aqui uma réguazinha para ficar legal de imaginar. Fica mais fácil de visualizar o que eu estou tentando dizer. Quando a gente imagina aqui essa régua, a gente sabe que o meio é exatamente aonde? No 5, não é isso? Quando a gente encontra 36,45, essas 36 a gente deixa aqui separado. O que a gente está na dúvida de fazer é o que a gente vai fazer com esse 0,45. Onde é que esse 0,45 vai estar? Esse 4 está onde? Está aqui, né? Ó. O 45, imaginando aqui, ele estaria entre o 4 e o 5, né? Se aqui fosse o 0,1, por exemplo, 0,2. Fica mais fácil de visualizar. Vai chegar no 1. O 0,45, ele está onde? Ele está aqui, ó. Ele está entre... Deixa eu até inserir uma coluna aqui. Ele está aqui no meio. Ele está entre 0,40 e 0,50. Então, o critério de arredondamento diz assim, se seu último dígito, tá? Atenção, seu último dígito estiver abaixo de 5, a gente arredonda para baixo. Então, aqui, 36,45, a gente vai arredondar para quem? Vai arredondar para 36 doses. Se fosse 36... Vamos aqui também, deixa eu dar no meio aqui. Se fosse 36... Opa. 36,78 doses necessárias, por exemplo, né? Onde é que tá mais próximo, né? Esse 7 aqui está mais próximo do quê? Ele passa do 5 ou ele está abaixo do 5? Se ele passa do 5, você arredonda para cima. Então, seria o quê? 37 doses. Só para relembrar como é que funciona o arredondamento. Aqui, no peso, o que foi que ele fez? A primeira balança, desculpa, vamos de trás para frente, né? A balança que ele tinha de maior precisão de 3 dígitos diz que ele tinha 86,825 quilos. Se essa balança perde uma casa decimal de precisão, ela, ao invés de ser 3 dígitos, ela vai ser 2 dígitos. Por que ela vai se transformar em 86,83? Aí você vai pensar. O 5 é quem a gente vai eliminar, né? Só abrir aqui. O 5 é quem a gente vai eliminar. A gente vai desaparecer com esse 5. A próxima casa decimal é 2. A gente vai transformar esse 2 vai manter o 2, o resultado seria 86,82 ou 86,83. Essa é a dúvida. Arredondar 86,825 para 86,82 ou 86,83. A réguazinha diz o seguinte, ó, do 5 em diante, arredonda para onde? Para cima, né? Opa, arredonda para cima. Então, ele foi lá e arredondou para quem? Ó? Para 86,83. Essa foi a resposta. Na balança seguinte, ela não consegue ler 2 casas decimais. Ela só consegue ler 2. Então, qual é a casa decimal que a gente vai estudar agora? 86,83. A dúvida é se vai ser 86,8 ou 86,9. Essa é a dúvida do arredondamento. Aí eu lhe pergunto, o 3 está abaixo de 5 ou não? Está abaixo de 5, né? O número 3, o dígito que vai sumir. Não está abaixo de 5.
Se ele está abaixo de 5, vai prevalecer quem? O dígito, né, o número menor. No caso aqui, 86,8. Não arredondou para 9, porque só arredondaria para 9 se fosse de 5 em diante. Então, está aqui, ó, arredondado para 86,8. Na próxima balança, ela não trabalha com nenhuma casa decimal. Ela só trabalha com o número inteiro. Então, o paciente vai ter na balança 86 ou 87 quilos, não é verdade? A gente vai arredondar para qual? Você vai dizer 8, que é o dígito que vai sumir. Você tem sempre que olhar para o dígito que vai desaparecer, tá, pessoal? Essa é a dica. O dígito que vai desaparecer, que é o 8, ele é maior ou menor que 5? Ah, professor, é maior que 5. Então, você vai arredondar para quem? Para o número maior das duas opções, né? Você arredondou para 87, certo? Esse critério de arredondamento é muito utilizado, pessoal, para facilitar algumas comunicações. Oi, André, pode falar. Aí, no caso daquele 0,45 que você estava fazendo, se eu fosse arredondar o 0,45 para só um dígito, ia ficar 0,5. E se eu fosse arredondar para um inteiro, ia ficar 1. Mas só que se você for pegar o decimal, ele é abaixo de 0,5. Então, mas aí eu estou excluindo ele. Pronto. Quando o número é 36,45, vamos pegar aqui. Vamos fazer logo um exemplo como você está falando aqui. 36,45, eu quero desaparecer porque não existe a dose fracionada, concorda? Não existe a dose fracionada. Sim. As doses vão ser o quê? 36 ou 37 doses. Não são as duas possíveis respostas? Aí eu lhe pergunto, quais são os números que vão sumir? O 4 e o 5, não é verdade? Quem é o mais próximo da vírgula? O mais próximo da vírgula não é o 4? Concorda? Como esse 4 vai sumir, ou no caso aqui o 45, esse 45 ele está abaixo de 0,5, né? 0,45 é menor que 0,5. Então, automaticamente, se ele é um número menor, você arredonda para onde? Para baixo. Por isso eu arredondei para 36 doses. Entendeu? Certo. Aí se eu fosse arredondar para uma casa decimal só, no caso ficaria 36,5. Isso, perfeito. Desculpa. Se foi isso que eu... Perdão, acho que eu não entendi sua pergunta, velho. Se você fosse arredondar aqui 36,45, você arredondaria para 36,5. Perfeitamente. Porque quem vai desaparecer não é o 5. O 5 não atende a premissa de que de 5 em diante a gente aumenta, então o 4 vai ser 5. Ok? Então, a lógica que a gente vai aplicar vai ser sempre essa. Tá? Vamos botar aqui exemplos de ml, né? Eu coloquei aqui 926 ml. Aí você faz assim, rapaz, eu não tenho uma seringa, eu não tenho um material que me proporcione tirar exatamente essa medida de 1,926 ml, certo? Sempre depende da Letícia, sempre vai depender, Letícia, se você da quantidade de números que você quer desaparecer. Vou dar um exemplo aqui do ml. Oi, Carlos, quer falar logo ou quer que eu conclua? Professor, eu tenho que entender, vai depender apenas da variável, né? O senhor citou aí 2 exemplos. Para fracionado. Se tem como eu citei lá no início do exemplo de seringa de insulina, a seringa de insulina tem como você fazer uma medição parecida com essa aí. Já você pegar uma seringa de 5 ml, você não tem. Você número inteiro. Aí sim, isso aí tem. O seu áudio ficou um pouco ruim, falhou muito para mim, eu não consegui entender tudo. Não deu para pegar aí a ideia completa, não deu para entender. Não consegui, Carlos. Acho que os colegas também não conseguiram. Acho que algum problema no seu microfone. Oi? Tá me ouvindo ainda, não? Tô ouvindo. Quando você fala mais alto, eu consigo lhe ouvir. Isso aí é questão de internet, não vai ter como passar. Pode adiantar o seu exemplo aí, pode adiantar. Tá. Vamos imaginar o seguinte, que esse componente aqui,
né, foi receitado pelo médico 1,926 ml. Aí você faz, rapaz, eu não consigo mensurar em uma seringa 1,926 ml. Ele fez o cálculo dele lá, disse que eu tinha que colocar isso aqui, por exemplo, né? Então, qualquer coisa escreve a dúvida. Ó, segue a sugestão da Jamília aí que eu vou lendo aqui e a gente vai levando em consideração isso aqui, tá? Eu vou tentar responder aqui pegando o gancho da pergunta da Letícia, certo? Vamos lá. Imagina que a seringa que você tem, ela só tem assim, ó, 1 ml, 2 ml, 3 ml. Ela não tem o quebrado. Então, esse número aqui teria que ser 1 ou 2 ml, porque minha seringa só me permite identificar esses dois valores. Aí, vamos lá. Tenho 6, tenho 2 e tenho 9. Eu vou levar quem em consideração, professor? Se você for desaparecer com os 3, você vai levar em consideração esse número aqui, ó, que está mais próximo da vírgula, o 9. Aí você vai pensar, o 9 é igual a 5 ou maior? Então, se ele é igual a 5 ou maior, né, no caso ele é maior que 5, então você vai arredondar isso aqui para 2 ml. Rapaz, a minha seringa, ela consegue ver até a segunda casa decimal. Eu consigo ver, por exemplo, 1,90, né, 1,80, né, que geralmente as seringas ela tem aquela quebrazinha entre 1 ml e 2 ml, tem aquelas pequenas listas, né, que identifica uma décima parte de 1 ml, não é isso? Que é exatamente isso que a gente está fazendo. Ah, professor, eu quero desaparecer só com o número 6. Esse número 6 me permite, quando eu desaparecer com esse número 6, que resultados eu tenho? Você pode ter 1,92 ml ou 1,93. Não é isso? Então, como é que a gente decide qual dos dois eu vou aplicar, eu vou utilizar na seringa? Quando a gente vai excluir o 6, que a gente vai arredondar esse dado, a gente vai pensar, o 6 é maior ou é menor? O 6 é maior que 5. Né, é maior que 5. Então, você vai arredondar esse 2 para quem? Para 93. Então, assim, aqui, você consegue identificar na seringa 1,93 ml. Dá para identificar. Ah, professor, na minha seringa não tem. Né, não consigo identificar essa casa decimal. Eu teria que tanto apagar o 2, nem ter o 2, nem ter o 6, mas eu consigo identificar 1,9, que é uma décima parte, que é o mais comum nas seringas, né? Então, ele vai identificar aqui. Vou arredondar para 1,9 ou vou arredondar para 2, né? Ah, professor, por que para 2? Porque é o próximo, né? É o próximo dígito, é o próximo número depois de 1,9 quando se trata só de uma casa decimal. Vamos lá, a gente esquece que existe o 6, né? Aqui, ó. Vai levar em consideração apenas o número 2, né? Que é o que vai ser excluído agora dessa vez. 2 é menor ou maior que 5? É menor que 5. Então, vai ficar quem? 1,9 ml, né? Então, o critério de arredondamento sempre vai depender da situação que você vai se encontrar. Ah, professor, aqui, ó, eu não tenho não, só tem 1 ml ou 2. O que é que eu faço? Ah, o 9, a gente vai excluir tudo, mais próximo é o 9, vai pro 2, não tem jeito. Né? Ah, se fosse 1,488, eu vou escolher 1 ou 2. Deixa eu só aumentar aqui uma casa. 1,488. O que eu vou excluir? Eu vou usar 1 ou 2. Ele vai arredondar automaticamente para 1. Por quê? Porque o 4 é o número mais próximo da vírgula, é o que eu vou apagar. Eu vou apagar todo mundo aqui, né? Vai sumir todo mundo. E o mais próximo da vírgula é o 4. Então, assim, como que vai desaparecer? É o 4 é menor que 5. Então, isso aqui, 1,4488, vai ser arredondado para 1. Oi, Carlos. Vê se melhorou o áudio aí. Como é? Se o áudio melhorou ou não. Melhorou. Agora deu para entender. Dessa vez eu estava falando o seguinte, acho que na mesma linha de raciocínio, só para reforçar. A gente tem na área da saúde, a gente tem, como o senhor falou, seringas, né? E eu costumo dizer que só existe uma seringa que a gente consegue medir isso aí, que é a seringa justamente de insulina. Eu dei o exemplo lá do início. Sim. Ela faz essa funçãozinha aí. Existem 2 tipos de seringas, né?
Tem uma que mede mais fracionado e outra menos fracionado, que são ICC, que é o que falou aí. Entendi. A seringa de 3 ml para cima já não existe mais, né? Acima de 3. É isso que eu estava tentando repassar aí, para ficar mais claro aí. Entendi. Perfeito, tranquilo. Ótima observação. Eu tava. Pronto, se a gente pegar aqui agora, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar. Seringa de insulina. Deixa eu ver se abre aqui para mostrar a vocês. Deixa eu tentar compartilhar, que eu compartilhando fica mais fácil de... Assim, eu gosto sempre de mostrar, pessoal, o exemplo, para quem também não conhece o que está sendo dito aqui, eu sempre gosto de compartilhar, tá? Tem uma imagem aqui, eu procurei, obviamente, no Google, aqui bem rápido, né? Para vocês visualizarem o exemplo que o colega fala sobre a seringa de insulina, né? E quando ele cita aqui a questão do fracionamento, que eu estou discutindo com vocês, é isso aqui, ó. É esse espaçozinho entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4, né? Que, na maioria, né, a gente vai encontrar, eles não vão ter tanta precisão como é no caso dessa daqui. Por quê? Porque ela vai estar utilizando, né, digamos assim, de uma quantidade que a gente é consideravelmente, razoavelmente pequena, né? Se a gente colocar aqui no Google, assim, tipo seringas, né, imagens sobre seringas, a gente vai encontrar aqui uma infinidade de seringas que nem todas têm a devida, ó, pronto, aqui um perfeito exemplo, ó, pessoal, nessas 4 aqui, ó. Olha que interessante, essa seringa aqui maior, para servir como exemplo, ó, essa seringa aqui maior, ela só conta de 1 em 1 ml, ó. 1, 2, 3, 4, 5 ml, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você não consegue colocar, por exemplo, você consegue arriscar, né? Imagine que o médico diz assim, ó, coloca 5,23 ml para medicar tal situação. Cara, para você encontrar, o 5 você encontra, tá aqui o 5. Ó. Agora, o 0,23 ou 5,23, esse 230 aqui dentro, você pode arriscar no olho, né, rapaz? 0,23, né? É mais ou menos entre um quarto e um quinto de 1 ml. Então, eu vou tentar dividir na minha mente aqui esse 1 ml em 5 partes e tentar botar um pouquinho mais. Cara, é muito arriscado. É você brincar, né? Fazer com a situação. Então, uns aqui, ó, pronto. Essa daqui ele já tem um fracionamento, ó, dentro dos ml, né? Ele já tem um fracionamento aqui. Que o desse aqui, ó, não é de 10 em 10, vai ser de 10 em 10, vai ser aqui, ó. 3,100, 3,200, 300, 400, 500, 3,600, 3,700, 3,800, entendeu? Até chegar aqui no 4. Então, algumas situações a gente vai ter como mensurar e outros não. Como ele falou aí, vai depender da seringa, vai depender da situação que a gente que vocês vão, né, na verdade, se encontrar dentro da atuação no mercado de trabalho. Então, é só para exemplificar, certo? Como surge a questão do critério do arredondamento. Eu estou explicando isso, não é nem para utilizar na seringa, não é nem porque eu estou querendo que vocês façam isso na seringa, jamais, Ave Maria. Né? Pelo amor de Deus. A ideia da utilização da seringa é o contrário, é ser o mais preciso possível com o que o médico passou. Onde é que eu quero chegar realmente com a questão do arredondamento? Como é que ele vai funcionar de verdade? Pessoal, geralmente, quando vocês vão realizar uma pesquisa, né, quando vocês vão realizar um trabalho, tá? E vocês encontram alguns dados que eles são bem fracionados. Por exemplo, imagine que você foi realizar uma pesquisa sobre o peso dos adultos acima de 65 anos que tomaram a vacina contra a gripe. Então, você vai lá, né? Aí você começa a anotar os resultados. Os resultados estão lá. 86,140. Aqui, deixa eu só aumentar a quantidade de casas decimais para ficar legal. 86,140. 85,
90,839, por exemplo. 90,111. 87,458, por exemplo. Quando você pega essas informações aqui, você tem aí uma infinidade dessas informações. Fica complicado. Imagina você montando um slide lá, um negócio bonitinho para apresentar seu TCC e tá lá, você lendo. Foram entrevistadas pessoas com 86 quilos e 140 gramas. Pessoas com 85 quilos e 839 gramas. Pessoas com 90 quilos e 111 gramas. Cara, fica um porre de ouvir, fica chato de entender. Então, o que vai acontecer? Em alguns momentos como esse, principalmente na parte didática, tá? A gente aconselha o arredondamento. Por exemplo, como é que eu transformo essas 4 informações em algo fácil de falar? 86,14, a gente sabe que vai arredondar para quem? Se for um número inteiro, 86. 85,83, a gente vai arredondar para quem? Para 86 também. 90,11 para 90. 87,45 para 87. Arredondando aqui bem rápido. Então, professor, você pode dizer, foram entrevistadas pessoas com 86, 87 e 90 quilos. Já não ficou mais rápida a sua fala? Ao invés de sair falando o peso de cada um, professor, eu queria falar menos ainda. Então, você pode falar, pessoas entre 86 e 90 quilos. Aqui, foram entrevistadas pessoas com peso entre 86 e 90 quilos. Olha a fala, olha aqui como é mais fácil de falar, de entender, do cara que está lá do outro lado compreender o que você vai estar dizendo, certo? Você diz assim, foram entrevistadas pessoas entre 86 e 90 quilos. O que você dizer? Foram entrevistadas pessoas com 86,140, 85, 839 gramas, 90 quilos, 111 gramas, 87... Pelo amor de Deus, o cara fica puto só em ouvir. Só em ouvir você falando esse monte de número, o cara vai ficar puto com você. Então, assim, entendo que o critério de arredondamento vai surgir mais na parte didática. Eu usei o exemplo da seringa, porque é algo que é mais presente na vida de vocês. Então, assim, na seringa ninguém arredonda. Na seringa a gente tem que ser preciso, né? Vocês sabem disso melhor do que eu. Tem que ser de uma precisão extrema. Mas, em situações como essa, situações mais relacionadas à didática, a resultados de pesquisa, a gente vai trabalhar com critérios de arredondamento. Por exemplo, eu fiz um percentual, por exemplo, das vacinadas. Vamos supor que existe a vacina 1, vacina 2, vacina 2 e vacina 3. 65,437%, para até arredondou, porque nem o Excel gostou, tomaram a vacina 1. Aí, 28,178% tomaram da vacina 2. E, só um segundo. E 6,385% tomaram da vacina 3. Cara, se você for ler isso aqui numa apresentação, o povo vai ficar tipo, poxa, esse cara é doido, o que esse cara tá fazendo? O que ele tá apresentando? Que informação desconfortável. Então, como é que você arredonda isso aqui? 65,437 você arredonda para quem? Para 65. 28,178, você arredonda para 28. 6,38, vamos lá, vamos ver onde eu quero chegar, para 6. Quando você soma os 3, não dá 100. Quando você soma os 3, dá 99%. Professor, minha pesquisa está errada? Aí vamos lá. Por que eu quis dar esse exemplo aqui para vocês? Pessoal, quando todos os números que vocês arredondarem para baixo, que no caso aqui, 385, 178 e 437, se inserem em características para arredondar para baixo, e quando vocês forem conferir, não descende a 99, vocês vão fazer uma espécie de arredondamento provisório. O que é um arredondamento provisório? É você pegar o maior número, o maior percentual e arredondar para cima. No caso aqui, o mais próximo de 5 é quem? Esse 0,437, né? Então, esse aqui você vai ter que arredondar para 66. Ó. Quando você somar agora os 3, vai bater aqui os 100% bonitinho, tá? Eu estou citando isso aqui porque eu já vi diversas apresentações, né, de seminários que os alunos não atentaram
para esse critério, né? Eles usaram, por exemplo, um critério de arredondamento do Excel. O Excel, ele faz esse arredondamento sozinho, tá? Ele faz isso assim, só em você digitar ali onde eu estou colocando, aparecer uma casa decimal a mais, ou aparecer uma casa decimal a menos, ele já faz esse cálculo para você, né? Ele já arredonda para você. Como vocês podem ver aqui, ó, se eu abrir aqui no Excel, tá tranquilo, André. É só ela solicitar a entrada aí que dá certo. Aqui, ó, como vocês podem ver, sim, a internet dela, né? Ó, vejam o que o Excel vai fazer aqui, pessoal. Ó, ele vai aumentar, ele pode aumentar, ó, aumentar ou diminuir as casas após a vírgula. Quando ele vai diminuir, eu digitei 3, né? Quando você diminui, ele vai fazer esse arredondamento sozinho. Ó. Aqui, que era 437, ele arredondou, ó, para 44. Aqui também, ó, 178, ela arredondou para 18. Lá que era 385, ele adicionou para 39, né? Todos atendiam o critério de arredondamento para cima. Vamos arredondar de novo, vamos diminuir mais uma casa. Aqui que era 44, passou a ser 65,44, passou a ser 65,4. Aqui, que era 28,18, foi para 28,2 e assim consequentemente. E ele vai arredondando, né? Ele vai fazendo esse trabalho. Só que o que acontece às vezes? Ó? Se você digitar 65, 28 e 6, somando os 3 dá 99, não dá os 100. Então, é só uma atenção, só um ponto que eu queria frisar aqui com vocês, para que a gente pudesse digamos que, tendo critérios corretos, certo? Na hora de apresentar os dados tabulados, tá ok? Deu para entender, pessoal, como é que funciona aí a questão dos critérios de arredondamento? Tá tranquilo? É só um cuidado, né, que eu queria ter com vocês para que ficassem assim mais fácil, né, os exemplos futuros que possam aparecer. Aqui na frente, ele até cita aqui um outro exemplo, que ele vai falar aqui, ó. Agora que você está familiarizado com as regras de arredondamento, podemos introduzir o conceito de acurácia representada pela indicação numérica da medição. Vamos entender o que ele vai falar. Vai citar uma situação bem interessante. Suponha que você tenha percebido uma lesão no pescoço de um paciente e a mediu, obtendo um resultado igual a 3 centímetros, certo? A apresentação dessa informação indicará que a ferida, a lesão, tem entre 2,5 e 3,4. Aí você faz, espera aí, professor. Por que se eu coloquei 3 centímetros, por que ela tem entre 2,5 e 3,4? Porque seria um intervalo mínimo e máximo de números que poderiam ser arredondados para 3. Né? Você não conseguiu medir exatamente o tamanho, digamos assim, da lesão no pescoço do paciente. Então, assim, se estiver entre 2,5 e você tiver que arredondar, você vai arredondar para onde? Para cima, vai arredondar para 3. E você vai arredondar para baixo se ele tiver até quanto? Até 3,4. Então, você cria um intervalo, né? Que 3 centímetros de lesão pode ser entre 2,5 e 3,4, caso esses números tenham sido arredondados, né? Tudo depende aí do modelo, né, da forma de trabalho que acontece aí na instituição que vocês vão estar inseridas, né, que vocês vão estar fazendo parte, ok? Continuando, ó. Caso você apresente a mesma informação com a casa decimal a mais, ou seja, 3,0, qualquer observador treinado em bioestatística saberá que se trata de uma lesão cujo tamanho é entre 2,95 e 3,04. Por que 2,95 e 3,04? Porque são os números possivelmente arredondados para 3,0, né? O 95 é um limite para arredondar, 2,95 é o limite para arredondar para 3,0 e 3,04 é o limite para arredondar para 3,0. Porque que aqui fosse 2,94,
ele ia dizer que a lesão tinha 2,9 centímetros. Se aqui fosse 3,05, ele ia dizer que a lesão teria 3,1 centímetro. Então, do mesmo jeito, segue o exemplo se você botar 2 casas decimais, segue o exemplo se você botar 3 casas decimais, 4, e assim por diante. Então, muito cuidado na sua escrita, certo? Se quanto mais casas decimais você citar na sua escrita, significa que você está informando uma precisão muito grande dentro daquilo ali, certo? Então, muito cuidado com isso. Se você colocar 3 centímetros, lembre-se desse exemplo, entre 2,5 e 3,4. Se você bota 3,0, é muito próximo. 2,95 e 3,04 é muito próximo de 3. Então, atenção aí para essa situação na hora da escrita, tá? Pessoal, vou precisar de 2 minutinhos aqui de vocês, que eu tô com a garganta muito seca. Eu vou aqui pegar água e 2 minutinhos eu já volto, tá bom? Rapidinho aqui, eu vou até parar a gravação, porque a aula tá bem extensa. Vai dar um trabalho pra caramba para postar isso aqui. Então, só o tempo que eu tomo água.